minhas belas! Tudo bem com vocês, minhas bênçãos? Então, pessoal, tava eu aqui, sentada nesse sofá, comendo besteira e mexendo no telefone e só pensando que eu tenho que emagrecer, que eu tenho que ser mais saudável, que esse é um dos meus objetivos, mas que eu tenho andado bem distante dessa realidade. Aí, o que eu fiz? Pensei, vou contar a minha história lá para as meninas do YouTube e vou, quem sabe, lançar um desafio para a gente fazer juntas uma reeducação alimentar. Vamos comer direitinho, porque, gente, saúde é tudo, né? A gente precisa de saúde para tudo na vida. Se a gente não tiver saúde, não adianta nada. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter marido, não adianta ter filho, não adianta nada. A gente precisa de saúde para aproveitar todas essas coisas. Vou contar para vocês a minha experiência que eu já tive com o emagrecimento. Eu já emagreci 13 quilos no momento que eu fiquei mais focada, assim, que eu consegui focar, e foi com a low carb. E aí eu vou contar pra vocês como que tudo começou primeiro. Primeiro, eu sempre gostei de comer besteira. Besteira tipo essa daqui, olha. Vou mostrar pra vocês. Que tristeza, não é mesmo? Eu sempre gostei de comer besteira, então quando eu era mais nova, quando eu estava tipo no ensino médio, no ensino fundamental, eu já comia muita besteira. Tipo, eu comia coxinha e eu fiquei um tempo, eu acho que foi, eu tava na 7ª série, eu comia quase todo dia miojo. Gente, eu gosto de miojo, eu acho muito gostoso, mas hoje eu sei que aquilo é uma bomba, gente, aquilo não é bom pra saúde, nem um pouco. E comer de vez em quando é uma coisa, mas eu comia quase todos os dias. E eu culpo a minha mãe por isso? Não, porque ela ia trabalhar, ela trabalhava à tarde, mas eu poderia muito bem esquentar o almoço, eu poderia fazer quando fosse preciso e almoçar, entendeu? Mas não, eu comia miojo, preferia comer miojo. Ou então eu comia coxinha, ou então eu ia e deitava e dormia a tarde inteira sem comer. Depois, quando eu acordava, eu comia. Isso aí, às vezes, de tarde, eu comia uma coisa que era legal. Eu comia ou cenoura, que eu sempre gostei muito de cenoura, sabe? Só, tipo, cascava ela, passava um salzinho assim e comia. Ou então tomate. Mas isso era o de menos, porque eu comia muitas coisas, muita besteira também, sabe? E aí, mas nessa época eu era magra. Por quê? Eu era mais nova, né? Tava na adolescência, a gente já tem um metabolismo mais, assim, acelerado. E aí eu comia muita besteira, mas além de eu ser nova, igual eu falei, eu ainda eu fazia um curso de manicure, eu e uma amiga minha, a gente fazia um curso num outro bairro e a gente ia a pé. E quando a gente não estava fazendo esse curso, lá também tinha uma aula de step. Era tipo uma academia comunitária que tinha aula de step. E aquelas aulas, eu acho que é de funcional, que chama, aquelas que a gente fica no colchonete e faz uns exercícios no colchonete mesmo. Então a gente fazia essas aulas e a gente ia lá, às vezes 3 vezes na semana, 2, mas a gente sempre tava fazendo alguma coisa, eu e essa minha amiga. E aí nessa época eu ainda era magra, assim. Eu nunca fui magrelaça, eu tenho um quadril bem largo, mas eu tinha um corpo que eu gostava mais naquela época. E aí, o que acontece? Quando eu vim a engordar quando eu entrei na faculdade. Porque a minha vida mudou. Eu passei a comer mais besteiras do que eu já comia, porque eu comia quase todo dia, eu comia pipoca, ou era pipoca ou pão de queijo, e quando tinha um dinheirinho a mais, porque essa época da faculdade é complicada, né, gente? Quando eu tinha um dinheirinho a mais, eu comia pastel, um pastel assado. Mas assim, no mais era pipoca quase todo dia, porque era o mais barato e era o que eu tinha dinheiro. Então eu comecei a continuar comendo besteira, às vezes comendo até mais besteira. E aí eu parei de exercitar, porque eu ficava o dia inteiro. Aí eu rapidamente, a partir do segundo período, eu já arrumei um estágio. Então eu comecei a trabalhar sentada, só sentada. Que é isso, gente? Um bicho. Cadê ele? Senhor.
Aí eu comecei a trabalhar sentada, então eu ficava sentada o dia inteiro, ia pra faculdade, ficava sentada o dia inteiro. Aí depois chegava em casa, dormia e no fim de semana eu só queria dormir e comer, porque eu ficava muito cansada durante a semana. E aí foi o que aconteceu, e eu fui só engordando e aí aconteceu um outro episódio que eu dei muita espinha do nada, assim, ah não, estourou um tanto de espinha em mim, mas muita mesmo, um horror, um terror. Vou colocar uma foto aí pra vocês. Foi muita espinha que saiu no meu rosto de uma vez, tipo, eu saí em dezembro de férias, foi normal, eu sempre tive umas espinhazinhas aqui ou ali, mas era uma coisa normal. De repente, quando eu voltei em fevereiro, no início de fevereiro, não tinha lugar no meu rosto que não tinha espinha. Tava demais. E aí o que aconteceu? Eu fui na dermatologista. Chegou lá, ela falou: vai ter que tomar Rocutan, mas aí você tem que tomar anticoncepcional. Eu não tinha relação sexual nessa época, mas ela falou: você tem que tomar um anticoncepcional e também pode ser que você tenha algum cisto. Então eu te aconselho a ir na ginecologista. Fui na ginecologista, chegou lá, ela só de olhar os meus pelos, só de me perguntar o meu ciclo menstrual era muito desregulado. Tipo, minha menstruação vinha um mês sim, 2 não, 3 não. E assim, vinha muito desregulado. Só pelo que eu falei, ela já concluiu que eu tinha algum cisto no ovário. Mas aí ela me pediu um ultrassom, eu fiz e realmente tinha ali um pouquinho só, mas tinha. Ela foi me passou o selênio, o anticoncepcional, e eu comecei a tomar. E aí junto já comecei a tomar o Rocutan também. Aí o que aconteceu? Comecei a tomar o Selene, de fevereiro a agosto eu engordei 10 quilos. E aí já foi, né? Já foi aquilo, 10 quilos a mais comendo muita besteira. E depois que eu comecei a tomar o anticoncepcional, a TPM ficou uma coisa muito intensa, coisa que eu não sentia assim antes. Pra mim não tinha muito esse negócio de TPM. E aí eu comecei a sentir mais aquela necessidade de comer quando tava de TPM, aquela necessidade de comer doce, essas coisas, sabe? Foi me dando isso. E aí o que aconteceu? Fui engordando mais. Aí eu continuei tomando um anticoncepcional por muito tempo, resolvi o problema da espinha e tal, beleza. Mas aí foi só desregulando cada vez mais a minha alimentação. Teve um tempo que eu tomava shake da Herbalife, eu tomei por 2 vezes, num tempo quando eu ainda estava na faculdade, eu amava tomar, porque eu me sentia mais leve e os chás que a gente toma, que eu tomava no espaço da Herbalife, a gente toma, no caso, toma o shake e 2 chás. Então, os chás que eu tomava me deixavam mais alerta, porque eu sentia muito sono durante o trabalho, durante o serviço, sabe? Porque eu dormia muito poucas horas durante a noite. Então, me dava mais disposição. Eu gostava muito de tomar. Hoje eu sei que não é a melhor escolha, porque não é comida de verdade, entendeu? E eu nunca cheguei a emagrecer de fato tomando shake. Eu apenas, nas épocas que eu tomava, eu deixava de engordar. Eu meio que mantia. Mas emagrecer mesmo, eu nunca emagreci. Porque eles falam que pra emagrecer, você tem que substituir 2 refeições. E eu não tinha condição disso, porque eu não tinha dinheiro, gente. Na época que eu tomava, na época da faculdade que eu tomava, era porque eu recebia o vale alimentação e eu vendia ele, e por um tempo eu consegui comprar, usar o dinheiro para comprar o shake, mas não dava, eu não tinha dinheiro para comprar para substituir uma segunda refeição e era muito caro. Até que eu casei e aí o que aconteceu? Piorou mais ainda. Ou seja, eu engordei mais de 20 quilos. Mais de 20 quilos é muita coisa. E aí eu fiquei mais com essa cara de broa, né? Olha pra você ver, que carinha de broa, redonda. Então, eu fui só piorando. E eu nunca fiquei feliz com isso, porque assim, eu nunca quis ser magrela. Eu gosto do meu corpo de antes. Vou colocar uma foto aí. Gente, ai, nossa, eu adorava quando eu tinha esse corpo, entendeu? Eu tinha um quadril largo, minha bunda sempre foi grande, mas a minha barriga, eu era satisfeita com a minha barriga, eu não tinha essas gorduras nas costas, que isso me incomoda muito, eu não gosto. Não é, tipo assim, isso não é errado, não é feio quem
Tem. Quem é mais gordinha e se sente bem, tem mesmo que se sentir bem, porque isso aqui, essa capa por fora, não define a gente, mas a gente tem que se sentir bem. Eu gostava mais do meu corpo quando eu estava mais magra. Agora eu não estou satisfeita com o meu corpo. E fora também a saúde. A gente precisa se alimentar bem pra gente ter uma boa saúde, pra gente evitar doenças. Mas aí o que aconteceu? Depois que eu casei, aí eu engordei mais e comendo mais besteiras, pizza e sanduíche e cachorro quente. E aí o que aconteceu? Em 2016, eu mais o meu esposo resolvemos querer engravidar. E aí o que aconteceu? Meu esposo trabalhava viajando e eu ficava a maior parte do tempo, assim, muitos dias sozinha. Eu comia Nutella, um pote de Nutella sozinha. E aí eu tomava 1 litro de sorvete, um pote de sorvete sozinha. Tudo escondido isso, né, gente? Lógico que até hoje ele não sabe que eu fazia isso. E aí comia aquele tanto de besteira, direto comendo besteira e comendo cachorro quente. E teve um dia que eu comi 2 cachorro quente. E teve um dia que eu comi um pacote de bisnaguinha com Nutella. E, tipo, esse dia pra mim foi o pior dia. Porque eu, em pouquíssimo tempo, eu comi um pacote inteiro daquelas bisnaguinhas Seven Boy, sabe? Comi um pacote daquele com Nutella. Pensa, o que é isso? O que a pessoa tá fazendo da vida dela? E aí, por quê? Eu ficava muito ansiosa porque eu queria muito engravidar. E aí, o que acontecia? Eu não menstruava, ou seja, eu não estava ovulando. Como é que eu ia engravidar sem estar ovulando? E aí, eu pesquisar, eu cheguei à conclusão que eu perdi a minha menstruação para o carboidrato, minha gente. Isso mesmo, perdi a minha menstruação para o carboidrato. Perdi ela. Eu não menstruava por quê? Eu lembro lá atrás que eu falei que tinha cístico, então eu não cuidava disso. Eu tomava o anticoncepcional e aí tava tudo certo enquanto eu tomava. Porque eu tomava, ele acaba com esse bendito desse cisto aí, né? Ele tira ele enquanto a gente tá tomando. Mas aí aí a minha menstruação vinha certinha. Fazia a pausa do anticoncepcional, a menstruação vinha. Mas aí o que aconteceu? Eu parei de tomar. E aí eu descobri que eu não menstruava. Eu, tipo assim, eu parei em abril, a minha menstruação veio, depois ela foi vir, eu acho que só em agosto. Depois ela veio só em outubro. Aí foi assim. E aí foi um ano, tipo, de muitas decepções, de muita ansiedade, de muita começão, muita decepção. Por quê? Minha menstruação não vinha, eu achava o quê? Tô grávida. Eu fiz 1 milhão de testes de gravidez e não estava grávida. E aí eu ficava cada vez mais chateada, cada vez mais ansiosa, cada vez comendo mais. E aí eu conheci a bendita da low carb. Quando eu conheci a low carb, eu fiquei assim, ai, que coisa mais idiota. Pensei que era uma dieta comum, porque a menina do meu serviço me mostrou um papel, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. E aí o que eu pensei? Eu vou comer o quê? Arroz eu não penso, porque já há muito tempo que eu já não comia muito arroz. Feijão eu não gosto. Então, mas assim, tinha lá, ela só me falou assim, verdura tal pode, fruta tal não pode. Eu pensei, gente, mas eu vou comer o quê? Não dei ideia. Mas passados alguns meses, eu conheci uma menina que faz um grupo de WhatsApp nessa questão de low carb. E aí eu fui pesquisar, comecei a pesquisar muito. Fiquei muito tempo, muitos meses pesquisando na low carb, enquanto isso, só comendo. Dá-lhe gordinha. E aí comendo até e comecei, de repente, resolvi participar desse grupo, sabe, do WhatsApp, com essa menina que fiquei nesse grupo. Foi bom pra mim, principalmente no começo. E aí no final de 2016, em um mês, fazendo low carb. Foi muito gostoso essa época. Eu emagreci nada mais, nada menos do que 9 quilos em um mês. E não foi dieta radical, não foi. Foi comendo comida de verdade. Comendo verdura, comendo salada, carne, fazendo jejuns naturais. Sabe, um jejum intermitente? Então, fazendo jejum natural, não é aquela coisa forçada. Então, foi assim, foi muito gostoso. Foi um mês muito gostoso. E aí, em dezembro, eu perdi mais um pouco. E aí, no total, eu perdi 13 quilos. E o que aconteceu? Com um mês fazendo low carb, emagrecia esse peso, a minha menstruação veio em janeiro. E aí, minha menstruação veio em fevereiro. E a minha menstruação veio em março.
Ou seja, eu concluí que antes eu havia realmente perdido a minha menstruação para o carboidrato. Porque quando eu diminuí a minha injeção de carboidrato, a minha menstruação voltou. E aqueles sintomas do cisto, que é um tanto de pelos a mais. Eu sempre tive uns pelinhos no rosto, isso eu sempre tive desde criança. Mas é diferente quando ele tá atacado, quando o cisto tá lá, são mais pelos, são pelos mais grossos e fora espinha. Então essas coisas foram saindo, sabe? Fora um inchaço que melhorou muito, o meu humor, várias coisas melhoraram com isso. Fora a autoestima que a gente fica se sentindo, né? Mas aí foi isso, eu concluí que a low carb me ajudou muito. Mas daí pra frente, né, depois disso, aí quando foi em março, como eu falei, eu menstruei 3 meses seguidos, fiquei super feliz, super empolgada. E aí quando foi em abril, o que aconteceu? Eu engravidei. Estava grávida, estava no céu. Pra mim foi a melhor coisa, porque era algo que a gente queria muito. Mas, infelizmente, nós perdemos o bebê, que essa é uma história para outro vídeo. E aí, depois que nós perdemos o bebê, nós perdemos em maio, tava com 8 semanas. E aí, aí eu já fiquei meio assim, meio baqueada. Aí, depois disso, aí, tipo, minha alimentação já foi meio que ficando de lado de novo, já fui meio que me entregando pra comida de novo. E aí, quando foi em junho, exatamente um mês, quando fez um mês que eu tinha feito a curetagem por causa do aborto, o meu esposo sofreu um acidente, isso, ano passado, 2017. Meu esposo sofreu um acidente que foi muito grave. Nós ficamos 44 dias no hospital, direto. Nesses 44 dias, eu vim em casa 3 vezes. E vim só assim, algumas horinhas, porque eu voltei pro hospital no mesmo dia. Tem até um vídeo com um resuminho, eu vou colocar no link da descrição. Nós vamos gravar um vídeo ainda falando o testemunho dele sobre esse acidente. E aí nisso desregulou tudo, acabou a alimentação. E aí o ano depois que a gente voltou, eu voltei a trabalhar, ele teve que ficar de repouso, né? Agora que ele tá voltando a trabalhar. E aí nisso acabou tudo, comendo cada vez mais, fiquei muito estressada, muito nervosa e cada dia mais gorda, e hoje eu tô assim, até agora. Eu tentei voltar várias vezes, mas sem muito foco, sem sucesso até agora. E o que me deixa mais chateada é que eu sei que eu consigo, porque eu já consegui uma vez. E eu sei que pra mim a low carb foi boa, porque a low carb pra mim, eu acho que pode ser considerado um estilo de vida. Comer comida de verdade. É o que muitos nutricionistas falam, com nutricionistas que eu gosto, Lara Nesteruk, Ananda Miller, eu gosto muito de ver a Malu Perini também. A Malu, ela não é nutricionista, mas ela fala umas coisas bem coerentes e eu gosto muito de estudar. E a low carb, pra mim, é muito boa. Por quê? Primeiro, ela é muito usada para quem tem síndromes metabólicas, como o cisto é uma delas. E é muito usada para tratar isso. E pra mim, eu senti na pele que dá certo, que deu certo. Eu nem menstruava. E aí, quando eu diminuí a ingestão de carboidratos, eu não zerei carboidrato. Low carb não é zerar carboidrato, é diminuir a ingestão. Em vista do que eu comia antes, um tanto de açúcar, um tanto de carboidrato mesmo, de pão, de macarrão, de cachorro-quente, de lasanha, de tudo que vocês imaginar. Quando eu diminuí isso, eu passei a ter uma vida mais low carb, ou seja, com menos carboidrato, melhorou. O meu cisto sumiu, eu engravidei e, tipo assim, a minha menstruação voltou, só me trouxe benefícios. Lógico que isso, cada pessoa é de um jeito. Tem gente que não precisa de fazer isso, tem gente que pode usar outras estratégias nutricionais. Pra mim, deu muito certo, por isso que eu queria voltar. E é uma coisa que não é tão dolorida, porque a gente come coisas gostosas na low carb, entendeu? Por isso que eu queria muito voltar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero começar a gravar diários, o povo chama de diário da dieta, né? Eu quero considerar mais como uma reeducação alimentar, como uma vida saudável, porque eu estou precisando disso. Para minha saúde, porque eu ainda
quero ser mãe, pra minha saúde, pra mim me sentir melhor, pra mim me cuidar mais, pra mim e até mesmo pro meu esposo, porque ele merece uma esposa gostosinha, não é mesmo? Pois então, ele não reclama, ele preocupa com a minha saúde, mas a questão do meu corpo ele não reclama. Então, primeiro de tudo, eu quero fazer isso pra mim, pra minha saúde, porque eu sinto que eu preciso disso. Eu estou totalmente sedentária, eu estou totalmente comendo muito errado e eu sei que isso pode acarretar coisas ruins pro futuro, não é mesmo? Então, eu convido vocês. Vamos lá, vamos fazer junto? Eu gravo, tipo, esse diário da dieta, que o povo chama de diário da dieta, mas a gente vai considerar uma coisa que não é passageira, não é uma dieta para emagrecer e depois voltar a comer desinvertidamente. Não, não quero isso. Eu quero aprender a comer corretamente para a vida toda. Entendeu? Não significa que eu nunca mais vou comer um chocolate, não significa que eu nunca mais vou comer um Doritos, não significa isso. Significa que eu quero aprender, na verdade eu já sei como fazer. O meu problema é conseguir ser consistente, o meu problema é conseguir ter mais foco e força de vontade. E eu acho que juntos a gente consegue. Eu tô me sentindo muito bem com o projeto que eu tô fazendo aqui de oração. Há muito tempo eu sabia como fazer, mas eu não estava fazendo. Depois que eu tô fazendo aqui no YouTube, que, tipo, eu sinto que eu fiz um compromisso com vocês, eu tô conseguindo cumprir, orando, fazendo os vídeos, então por isso que eu quero fazer aqui. Primeiro que a minha experiência pode ajudar outras pessoas. Se você tem ovários policísticos, se você não menstrua, você tem que ir atrás para saber o porquê disso. Vai na ginecologista, pede um ultrassom, vê se você tem cisto no ovário, vê se talvez é a sua alimentação, pesquisa sobre a low carb, pesquisa sobre se você tem alguma doença, pesquisa qual a melhor alimentação você deve levar no seu dia a dia, vai no nutricionista, procura comer bem. É o que a Lara Nisseruki fala. Para você comer comida de verdade, você não precisa de nutricionista. Para você comer vegetais, saladas, frutas, para isso você não precisa de nutricionista. Você precisa, se você tem alguma doença metabólica, se você tem alguma coisa de diferente, que você vai precisar de uma nutricionista para te dar uma estratégia boa para o seu caso. E mesmo se você não tiver doença nenhuma, mas você já tentou de várias formas e não conseguiu, vale a pena procurar um profissional. Eu pretendo ir numa nutricionista, mas eu quero ir em alguém que trabalha com low carb, porque é uma coisa que eu já fiz o teste e deu certo comigo, então eu quero seguir nessa linha. Mas eu vou marcar com a nutricionista, mas até lá eu vou tentar comer o melhor possível. E eu convido vocês para vir comigo. Vou começar a postar os vídeos. Tá aí. Amanhã eu começo a gravar. Não vou deixar pra segunda-feira, não. Hoje é quarta-feira, então eu vou começar em plena quinta-feira. E é isso mesmo. Eu não quero mais viver pensando em dieta. Não quero mais viver pensando em o que eu vou comer daqui a pouco, ou o que eu comia, não devia ter comido. Eu não quero mais isso pra minha vida. Eu quero ter equilíbrio. Esse é uma das coisas que eu tô buscando esse ano em todas as áreas da minha vida. Equilíbrio. Eu quero muito isso. E desde o começo do ano eu fiquei focada nisso, que na minha alimentação era uma das prioridades nesse ano. Eu não fiz metas, mas a única coisa que eu falei que eu quero esse ano é equilíbrio em todas as áreas da minha vida. E a alimentação, eu acho que a partir dela, a partir de comer direito, vai me ajudar bastante. Vai ser gostoso e eu convido vocês para vir comigo. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas é porque eu falo muito mesmo. E também era uma historinha grande, mas tudo bem. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal para acompanhar essa reeducação alimentar. E vamos junto, gente. Vamos junto comer comida de verdade. Vamos comer o que Deus deixou para nós nesse mundo. Ai, puxei meu cabelo. Desespero, hein? Então tá, vamos lá. E comenta, fala que nós vamos juntos. E é isso aí. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.